Boa noite, pessoal. No nosso programa hoje, De Volta para o Futuro, da Rádio Novos Horizontes, o nosso convidado é considerado um dos maiores guitarristas da história do rock brasileiro, tendo participado em mais de 400 discos de cantores e músicos diversos, entre eles Barão Vermelho, Titãs, Rádio Táxi, Marcel Nova, Supla, Lobão. Foi incluído na lista dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão da revista Rolling Stone em 2012. Criado no bairro roqueiro da Pompeia, começou sua carreira como road dos Mutantes. Criou a banda Tutti Frutti, que foi uma fusão original de rock e letras ousadas e uma atitude que influencia e ressoa até hoje. E agora está completando 50 anos do álbum Fruto Proibido. Boa noite, Luiz Carlini. Tudo bem, pessoal? Ô, Antônio, obrigado por me receber, galera da rádio. É um prazer falar com Obrigado você, você. contar a história. Eu vou retificar algumas coisas que você começou a falar aí. Não, por favor. Eu, assim, sim, sou do bairro da Pompeia. O lance dos Mutantes, assim, eu moro numa casa, eu ainda moro aqui na casa. Quer dizer, eu fiquei 10 anos fora, assim. Mas, assim, aqui é a casa da minha família, no bairro da Pompeia, onde só fico eu, que é do lado da casa dos Mutantes, onde moravam os Mutantes. Eu fui criado aqui, eu nasci aqui, no bairro do Rock. E os Mutantes eram os meus vizinhos. Quer dizer, quando eu os conheci, não chamavam os Mutantes ainda, tinham outros nomes, até virarem os Mutantes e tal. Então, o Sérgio Dias, que é o guitarrista dos Mutantes, que era o meu amigo assim de infância, não de infância assim, mas de 10 anos de idade, 11 anos e tal, enfim, e que é o cara que, sabe, que me influenciou, assim, o primeiro guitarrista. Eu fui muito sortudo, assim, de poder ser vizinho desses caras, então foi minha grande escola, né? Então eu aí andava muito com eles, estudávamos juntos e tal, e os Mutantes começando e tal, e naquela época, assim, pô, banda era assim, os amigos ajudavam, levavam as coisas também, ia lá no show, fazer e tal. Por isso que eu falo assim, que eu fui road dos Mutantes, por essa convivência de ficar perto e tal. Eu vi os ensaios, eu vi comporem várias músicas, vários clássicos que a gente gosta, e por isso que eu falo que fui o Rony dos Mutantes. É isso aí. Não, tá certo. Eu já tive banda também, eu fazia a mesma coisa. A gente tá sempre junto, tava sempre junto e quando precisava carregar uma coisa, a gente tava lá. É assim até hoje, sabia? Eu me sinto bem com isso. Isso é o rock de garagem que a gente não pode perder a essência, sabe? Com certeza. Mas deixa eu te perguntar o seguinte: o Fruto Proibido é o quarto álbum de estúdio da Rita, né? E o segundo com a banda Tutti Frutti. Sim. Eu sei que vocês estavam antes na gravadora Philips, né? E, e aí vocês saíram de lá, convidados pelo João Araújo, né? Foi o pai do Cazuza. E vocês fizeram esse álbum aí que é um ícone da discografia do rock nacional, aclamado pela crítica como um dos maiores discos de rock já produzidos no Brasil. Sim, E ele foi o que atirou a Rita Lee, a carreira solo dela, lá em cima. sim. E o que, que você acha assim que teve de tão diferente assim ó, na gravação do álbum? Eu vi que teve várias coisas ali, uma delas a participação do Andy Mills, né? Que trabalhava com o Alice Cooper, e eu escutei o álbum anterior e tem uma diferença realmente Tá. assim, tá anos-luz de diferença, né? Vocês acham que vocês tiveram mais, vocês puderam usar mais a criatividade de vocês, assim, que a outra gravadora acabou podando vocês? Tá, eu vou responder tudo isso. Na verdade, o Fruto Proibido é o terceiro álbum da Rita Lee Tutti Frutti. Nós fizemos um primeiro álbum em 1973 que não saiu, por uma Uhum. desavença dela com a gravadora, com a Philips e tal. E tem algumas músicas ali que foram lançadas depois como um álbum Cilibrinas do Éden, entre a Rita Lee e a Lúcia, que era uma dupla antes, né? Então, esse disco é um disco pirata que vende na Galeria do Rock, vendeu na Europa e tal, mas nunca foi lançado aqui. Rita Lee Tutti Frutti começou mesmo no álbum Entradas e Bandeiras, no álbum Atrás do Porto tem uma Cidade, cujo grande hit é o Mamãe Natureza, esse disco azul aí, bem legal.
bem psicodélico, olha a capa e tal. Não, é. E depois vem o Fruto Proibido. Na verdade, assim, o Fruto Proibido, ele vem de uma fase assim, nós tínhamos 19, 20 anos, era a nossa faixa etária, assim, então, para 21, e a gente, sabe, a gente curtia muito o rock inglês, o rock internacional, a gente estava muito bem informado com relação a tudo isso. O rock brasileiro vivia uma fase um pouco assim, prog, sabe, de rock progressivo, os Mutantes caminhando para isso, tinha o Terço, então, poucas bandas de rock como classic rock, que era a gente. Só o Made in Brasil que tinha um pé no rock and roll, que sempre foi, né, a característica do Made. Então, quando apareceu o Fruto Proibido, a gente estava muito aquecido. Rita Lee Tutti Frutti, a Lúcia já tinha saído, a banda tinha modificado, da banda original só tínhamos eu e o Lee Marcucci e a Rita, já tínhamos um novo baterista, que era o Franklin Paulino, entraram 2 gêmeos para fazer uns backing vocals, é o pessoal que está na capa do disco Fruto Proibido, o disco Cor-de-Rosa, Uhum. enfim. E aí a gente estava assim, no auge da criatividade, é esse disco mesmo, assim, trabalhando muito, a gente vivia muito junto, sabe? Nós nos encontrávamos todos os dias, a gente ia no cinema junto, banda inteira, Rita ia, ali também a gente se cruzava para fumar, para falar, para ouvir disco e tal. Isso influi muito na música, sabe? Uma banda que é unida, sabe? E assim, no auge da ditadura, aparece uma mulher criativa pra caralho, a Rita Lee, com aquele baita visual moderno, novo, sabe? Isso na época o que acontecia, o David Bowie, os Stones, eram as nossas referências e tal. Uhum. Então aparece uma mulher com aquela força toda, que Elis compondo tanto assim, e com uma banda super afim, super unida. Esse é o resultado do Fruto Proibido no auge da ditadura, né, cara? Então a gente, sabe, despontou. E era ditadura, era muita repressão, né, cara. E a Rita era, eu li muito sobre ela, era uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela já era, a Sim, causa feminista, sim, eh sim, sim. Parecia uma mulher com toda essa força, com todo esse sucesso, com toda essa verbalização dos temas, as coisas que nós falávamos e tal, as letras que nós tínhamos, né? E isso aí fez boom, né, na mídia. Ao mesmo tempo, uma repressão intensa, né, por parte do regime militar. Eu, por exemplo, eu fui preso 10 vezes. caraca. Meu pai me tirou das delegacias que veio, porque eu fumava maconha, ficava ouvindo rock, cabeludo, aquela babaquice, né, que o Brasil era, né? E Sim. a gente sofrendo essa pressão e levando a coisa para frente, e, sabe, o público vindo junto, foi um sucesso, entendeu? Quando nós viemos com Ovelha Negra, com Agora Só Falta Você, que é uma música minha, autoria com a Rita, esse tal de rock and roll, então aquele Eu ia falar, aí tem o aí, Dançar para Não Dançar, eu acho que são essas 4 que puxam o disco, né. então, Eu queria falar também outra coisa aqui. quando apareceu esses temas e tal, fez boom imediatamente, sabe? Ao mesmo tempo, um aliado foi o Andy Mills, né? Que era o Andy Mills. Ele era stage manager do Alice Cooper. O stage manager é tipo um roadie que fica no palco, ajudando quem vai entrar, quem vai sair, manda, põe isso aqui, tira aquilo de lá e tal. Ele não era um técnico de som, ele não era um engenheiro, ele não sabia nada disso. Aham. É, tanto é que o disco, tecnicamente, tem muitos erros. Hoje a gente se aprecia assim, tal. Mas assim, ele era um cara que estava com um dos artistas mais tops assim da época, o Alice Cooper. Por sinal, o Alice Cooper foi a coisa mais rápida que veio para o Brasil assim que estourou, sabe? Uhum, Apareceu logo. Os Rolling Stones demorou 25 anos para aparecer no Brasil. uhum. Entendeu? Então o Alice foi um dos que vieram rápido assim. O Andy Mills conheceu a Rita Lee, começou a namorar com ela e ficou aqui. Ele era o cara que põe as cobras no pescoço do As cobras eram dele, na verdade. dele, não era do Alice Cooper. Então, ele era um cara que era, pô, sabia das coisas. Amigo da gente começou a contar um monte de história, falar dos guitarristas que eram meus ídolos. Não, eu conheço esse, aquele, isso, aquele. A gente pôs ele para produzir o disco. Não que ele fosse, assim, um puta técnico de som talentoso pra caralho, produtor. Ele nunca tinha feito isso, entendeu? Mas ele tem o clima, o ambiente. Ele somou com a gente, assim, de uma maneira,
pô, mais um, sabe, que tá olhando para o mesmo lugar com força e tal, enfim. Não É, era. e ele já conhecia o que acontecia lá fora também. Então ele tinha um som na cabeça que parecia com o que a gente queria. E isso auxiliou muito, entendeu? Daí veio o sucesso do disco, uma turnê enorme, a gente E apareceu muito, foi sensacional. E esse álbum está completando 50 anos nesse ano, né? é em junho, né? É, Na verdade, vai em 30 de junho de 75 foi o lançamento dele, né? foi em junho, né? É, 30 de junho de 75. Então ele vai completar os 50 anos. Ele foi gravado em abril de 75. Uhum, Pelo menos foi o que eu achei aqui. sim. Deixa eu te perguntar outra coisa, Carline. E vocês esperavam essa repercussão toda em cima do álbum? Qual foi a sensação quando o disco explodiu nas vendas e catapultou vocês, lá em cima? Que Sim. vocês chegaram a vender 50.000 unidades, né, no Brasil, isso era muita coisa, né? É, de cara vendeu uns 200 mil, eu acho. Eu, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias. Eu não sei exatamente essas coisas, porque não tínhamos esses dados. Tudo Não isso, tinha os dados. tudo isso é pré-histórico, velho. Entendeu? O Brasil era em preto e branco, a TV era em preto e branco, né? Entendeu? A primeira vez que eu apareci na televisão, ela era em preto e branco. Minha mãe viu, inclusive. Eu trabalhava no programa de televisão antes de ser músico, assim, tal. Então, assim, o disco, quando ele estourou, não porque a gente tivesse feito ele pensando no sucesso dele. Nós fazíamos o que nós gostávamos, o que nós sabíamos, o que a gente curtia, entendeu? Nós Sem fazíamos pressão da gravadora, sem nada, né? assim, a gente já tinha feito um disco antes e tal, que é o Atrás do Portão, uma cidade, e o disco anterior que não saiu, pô, tem a gente tossindo no disco, tem umas coisas muito loucas, assim, então. A gente não fazia música, a gente estava preocupado assim, vamos fazer essa música com 4 minutos, 3:50 para tocar na novela, não existia isso, entendeu? A gente Entendi. estava fazendo arte, não business, entendeu? Uhum. A gente pensava dessa maneira. E essa, Mas vocês acabaram entrando, teve um hit de novela, né? ele tem todas as músicas, entendeu? Então, assim, ele foi feito sem essa preocupação, sem essa pressão de, olha, vamos fazer um disco, pô, que precisa estourar, que não teve isso, sabe? Se tivesse essa fiscalização por parte da gravadora, talvez tivesse outro produtor, talvez tivesse outras. A gente resolveu tudo sozinho, fizeram essa capa, eu vi essa capa pronta, já, então. Enfim, as coisas eram assim, diferente de hoje, lógico. Então, ele é um sucesso natural, sabe? Porque Sim. ele é verdadeiro, ele foi um disco feito a gente se divertindo, a gente não preocupado em fazer o disco, sabe? A gente ensaiado pra caralho, vamos lá, Tem tocando alguma história de bastidor, assim, durante as gravações, assim, que tu muita lembra, coisa, né? Mas ele, que tu possa contar? acho que sim. Esse disco é gravado em São Paulo, nos estúdios Eldorado, da Rádio Eldorado. Eles tinham um estúdio de 16 canais analógico, onde nós gravamos esse disco, onde nós gravamos o primeiro que não saiu, onde nós gravamos Entradas e Bandeiras, que é posterior também. Nós gravamos em 16 canais. Hoje as pessoas gravam um disco em 200 canais. Entendeu? 16 canais é complicado. Não, mas porque o reino digital proporciona isso. Entendeu? Tinha uma máquina de 16 canais, é uma fita, e era isso que nós tínhamos. Mas ele assim, ele foi feito dessa maneira, ele foi mixado assim, todo mundo na mesa de som, vai, vira esse botão para lá, aumenta aquilo, abaixa aquilo, agora vai, tá, entendeu? Então, Uhum. ele é artesanal nesse sentido, técnico, e ele tem um sabor especial por ser assim, sabe? Porque ele não foi feito como os discos são feitos hoje, entendeu? Ele foi gravado todo mundo junto, cara a cara, era bem ensaiado pra cacete, assim. Morria na primeira, segunda vez, vai passando, gravando, pô, Mas tu escutando ele até hoje, ele soa muito atual, a sonoridade, tudo, assim, cara. Ele não envelheceu, ele continuou, né? eu estava tentando timbrar as guitarras junto dos discos que eu gostava, dos meus heróis, entendeu? Era o Johnny Winter, um guitarrista texano, né? Albino, que eu abri 2 shows dele, até conheci depois. Assim, os Rolling Stones, o Doobie Brothers, né? Que era uma coisa que eu ouvi muito. Então, enfim, então eu estava atrás desse som de guitarra que não rolava nos discos brasileiros, Uhum. entendeu? E assim foi. E ele
Ele tem vários defeitos técnicos de mixagem e tal, mas, assim, ele é super autêntico, sabe. Que é o que conta, né, eu acho que é por isso que ele tá até hoje Ele já influenciando, tá né. fazendo 50 anos, sabe. É, 50 anos, cara, e parece que foi ontem, hein, Carlinhos. Parece que faz 30, entendeu. É 50 é um número, quando eu pego ele assim, eu falo: "Meu, ele é considerado um dos 100 melhores álbuns de música brasileira. ele foi considerado por E várias mídias, assim, o melhor disco de rock do Brasil e tal. Ele é um dos e melhores, tem várias coisas boas e também que eu também gosto. e tem uma história, né, Carlinhos, sobre a música Ovelha Negra, né, que tu, como é que foi? Os caras não queriam deixar tu fazer o solo, Não, eles nem sabiam que tinha um solo. A verdade é que, meu, eu já contei muito essa história, mas é inevitável, eu tenho que falar. mas essa história é sensacional. Mas veja bem, essa história é assim, eu o disco estava pronto, todo gravado, sendo mixado. Toda noite a gente ia lá para mixar uma música, ou duas e tal, enfim, lá no estúdio. Então, eu cheguei fui lá à noite, aí eu estava ouvindo a faixa Ovelha Negra, e no final, acabava a letra, ficava aquela base rolando, aquele fade out, fade in away, assim, ia abaixando a música, assim, aquele tchau triste, assim, falei, porra, eu sentia que ali faltava alguma coisa, entendeu? Falei, pô, mas pô, demos um puta de um recado, aí fala: "Ah, tá, então depois a gente se fala ainda", sabe, ir embora assim, aquele gol vazio ali, sabe, eu falar eu pensei tanto naquilo, que eu sonhei com um solo, eu sonhei, o solo baixou na minha cabeça, eu acordei assobiando a melodia. Eu sonhei com solo. Eu sou um kardecista, tá, espírita kardecista. Quer dizer, depois eu me tornei isso, mas assim, eu reconheço que foi isso que aconteceu ali, sabe, eu recebi o solo, e aí falei: "Meu, achei o final da música". Aí à noite eu fui no estúdio, quando estava todo mundo lá na mixagem, a Rita Lee, todo o Tutti Frutti, a nossa empresária, e o Andy Mills na mesa mixando e tal, todo mundo ouvindo. E aí eu falei: olha, pessoal, é o seguinte, eu tive uma ideia para um solo no final da música Ovelha Negra. E aí, pô, veio aquele, pô, mas por que solo de guitarra na Ovelha Negra? Não, porque aquele, não, mas a música tá pronta, tá bonita, essa música que vai vender o disco, sabe? Sei lá, uma balada, tá linda. Não, 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 esquece isso daí, tem solo, né? Aí, pô, 8 contra um, né? Você pega e. Assim, aí, numa segunda chance, uma outra noite, fui lá e falei assim, acho que uma hora que parou para um café, ela falou, pô, galera, vocês não prestaram atenção, ontem eu falei para vocês, eu pensei num solo para o final do Ovelha Negra, porque tá muito vazio aqui, pô, mas já vem você de novo, já tocou guitarra pra caralho no disco, já tem um puta serviço legal de guitarra, já elogiaram, então, pô, tava realmente bacana. Mas é uma coisa que é especial, eu que não sei. Não, 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 cara, deixa pra lá isso daí, já vem você, barulhento, E guitarrista eles aquela. não tinham escutado, né. Não tinha mostrado, ninguém sabia, só eu sabia. Aí, tá. Aí, quando chegou numa terceira oportunidade, o técnico, que era o Andy Mills, que numa hora lá que deu uma parada assim, ele falou assim, ele falava um português tudo macarrônico, né, que ele é inglês. Aí, Luiz, você falar solo, Ovelha Negra, que é? Mostra agora, vai fazer alguma coisa? Eu falei, ah, tá legal. Aí peguei, o nosso estúdio era uma sala onde era técnica, num lugar alto, descia uma escadaria, chegava lá embaixo onde era a sessão de gravação, tinha o piano, bateria, as coisas. Minha guitarra estava lá ligada, eu cheguei lá, eu pus o fone, ele soltou o playback, eu peguei a guitarra e fiz o solo no momento, lá no final. Aí quando acabou, ele falou aqui no fone, vem aqui, vem aqui. Eu peguei, tirei o fone, subi a escada, cheguei lá, tava todo mundo em pé, assim, tipo, porra, que ideia legal! Sabe? Eu falei, como é que é? Meu, do caralho! Eu falei, porra, vocês estão loucos, meu, eu tô brigando com vocês há 3 dias aí. Não, mas eu ponho de novo, aí vamos ouvir mais uma. Nossa, que ideia, mas ficou fantástico, mas não sei o que. Eu falei, pô, mas vocês são, pô, né? Por quê, né, cara? Né? Já podia ter resolvido e tal, mas eu fiquei com. Os caras gostaram pra caralho. Aí eu falei pro Edmilson, pô, legal que vocês gostam. Bom, então vamos fazer, né? A boa mesmo, com outro som, com outro timbre. Ela mais, com mais drive, com mais sustainer e tal. E aí eu falei isso. Ele, não, não vai fazer.
já fez. Eu falei, não, mas estava te mostrando. Não, já mostrou, já gostou, Já era? e tirou a fita da máquina, a máquina, tá? Rolo, né? Aham. E enrolou e pôs na prateleira. Na minha frente, acabou a Ovelha Negra. E foi assim que foi feito. E virou um sol icônico da música brasileira, né. Foi votado como o melhor solo do rock brasileiro. Não, é sensacional, Foi cara. votado pelos guitarristas, isso pela revista Guitar Player, sabe? Que massa, Porque, cara. pô, a grande maioria dos guitarristas brasileiros são meus amigos, até pessoais, vários deles. Mas Carline, eu não sei se é a mas essa guitarra que tu fez o solo da Ovelha Negra, ela também tem uma história. Ela tem uma história, eu tenho que fazer esse link. Eu sei que tu já contou isso aí diversas vezes, mas é outra história sensacional, cara, É, porque entendeu? Cara, é uma coisa assim, é inacreditável. a história, essa guitarra é uma. Se ela estivesse aqui perto, eu até mostrava. Ela fica em outro lugar. Ela nem mora comigo aqui. É, essa guitarra é uma Gibson Les Paul Deluxe Gold Top. Gold Top, que é o topo, a frente é dourada. Era uma guitarra de 1974. E em 1974, bom, vou contar a história mesmo. A Rita Lee falou assim para mim: semana que vem eu vou para os Estados Unidos, vou comprar uns equipamentos e tal. Eu falei: é. Pô, eu falei: pô, compra uma guitarra para mim? Compro. Você me arruma o dinheiro. Eu falei: tá legal, vou atrás da grana. Então, não tinha, né? Mas vou procurar. Aí ela falou: ela já ia logo e tal, viajar. Eu falei: olha. Aí eu peguei e escrevi para ela um bilhete para ela levar, assim, o nome da guitarra, a marca, o modelo, a loja que tinha, que era a Manis, na Rua 48, a Manis Music Store, e falei, eu vou te mandar o dinheiro, e você vai no banco, retira o dinheiro e vai lá na loja e compra essa guitarra que eu quero para mim. Aí ela pegou e foi viajar. Aí o meu avô, seu João, que me criou, ele me deu o dinheiro. Uma guitarra na época dessa, ela custava $300, 300 e poucos dólares. Né? Uhum. Tá, que hoje a minha guitarra não tem valor estimado. Assim. É coisa de colecionador já também. E aí eu peguei, arrumei o dinheiro, os 300 e poucos dólares lá, e mandei para ela, para um banco internacional, um banco de Boston, algo assim. Mandei para Nova York para ela retirar lá no tal. Aí falou: olha, tá em tal endereço em Nova York. Eu liguei para ela, para o hotel que ela estava, que eu sabia, né, onde ela estava. Falei: olha, você vai no banco, no Boston Bank, aí, sei lá, e na rua tal, deu o endereço onde era, e leva só um documento seu, você está em seu nome, você vai retirar o dinheiro para comprar guitarra. Ok. Aí passam-se 2 semanas. Não falei mais com ela. Aí, porra, meu, é assim, é tipo um garoto esperando a bicicleta do Natal, o autorama. Né? Era o presente. Nossa, puta, vai chegar a guitarra, sonhando com aquilo, enlouquecido. E assim, fiquei esperando, passou 2 semanas, ela chegou. E nós fomos buscá-la no aeroporto de Viracopos. Não tinha o aeroporto de Guarulhos com bica ainda. Então. O aeroporto internacional era em Campinas, de Viracopos, aqui em São Paulo. E aí fomos lá, porque isso era uma sexta-feira, que a gente no sábado já ia para o Rio de Janeiro para ensaiar, para gravar um disco. Aí eu fui lá buscá-la e tal. E o aeroporto, pô, em 1974, 75, assim, 74. Era assim, era um salãozão, um vidrão, que você viu o avião parar ali, as pessoas desciam com a mala na mão, pegavam pouca coisa, não tinha finger, não era assim, sabe? Era um janelão e tal, legal. Aí eu fui esperando, aí ela apareceu na escada, sem nada na mão. Falei, pô, mas, ó, despachado, né, trazer guitarra. Eu contando com aquilo, entendeu? Como se ela tivesse só isso para fazer na vida. Mas não é, ela já foi fazer as coisas dela que completou. Aí, pá, ela desceu, entrou naquela fila lá, a gente, todo mundo, o pessoal da banda todo estava lá, esperando, e eu olhando aquela bagagem toda, vendo se eu via alguma coisa com formato que fosse um instrumento, uma guitarra e tal, só passava uma mala quadrada, porra, não é possível. Aí passou tudo, ela saiu com as coisas dela, e eu falei: e aí, Rita, tudo bem? Pô, e a guitarra? Ela falou: não comprei, você não mandou o dinheiro, porra, eu não pude comprar. Aí eu falei: mas eu mandei o dinheiro pro banco. Ela falou: eu fui 10 vezes no banco. Era até perto e tal. Eu fui 10 vezes e não estava grana. Eu não comprei, não podia, não conseguia comprar.
Não, mas eu mandei e tal, mas aí não deu, não tá, fudeu. E aí, aí fiquei em depressão, né, cara? Pô, perdi o dinheiro, não tinha guitarra. Pô, como assim? Aí nós embarcamos, fomos para o Rio de Janeiro, né, no outro dia. E aí pô, não é possível, como que acontece uma coisa? O mundo era tudo difícil naquela época, não tinha facilidade. O Sim, que não nós estamos era. fazendo hoje é coisa que a gente não sonhava que ia ser possível se comunicar, né, cara? Então, pô, ela foi 10 vezes lá, mas não ligou para mim, ó, não chegou e tal, nada disso. Então eu peguei, fiquei mal, né, deprê e tal, fomos para o Rio de Janeiro, a gente ficava num hotel chamado Santa Teresa, lá no Morro de Santa Teresa, né, que era o nosso QG lá no Rio. Aí quando chegou no sábado à noite, os caras da banda disseram, pô, você tá muito deprimido e tal, vamos passear, dar uma banda, vamos para Ipanema e tal, sábado à noite. Eu nem conhecia o Rio de Janeiro, essas coisas na época, né? E aí, tá, nós saímos lá de Santa Teresa, pegamos o bondinho, chegamos lá para baixo, na praia, pegamos o ônibus, fomos para Ipanema, descemos lá na Vieira Solto, aí num lugar que tinha indicado para gente, e aí entramos numa daquelas ruas, né, que sai da praia assim, que ia chegar nos lugares onde tinha uns bares, a Badalação, acho que o Garoto Uhum. de Ipanema, qualquer coisa assim. Era uma esquina assim que tinha uns 4 bares, um em cada esquina, assim, com 1.000 pessoas na rua, aquele puta calor, sábado à noite, com um copo de chopp na mão, um cigarro na outra, blá, 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 aquela puta confusão. E eu estou andando na rua, indo, né, para quê? Indo em direção àquela muvuca. Eu, o Lima Arcucci e o Emílio Colantoni, que eram os músicos que tocavam tudo. E aí apareceu um cara, Antônio, assim, do meio da multidão, ele saiu, veio andando, olhando para mim. E você vai andando, vendo que tem alguém de olho em você, e vindo andando, você tem a nítida impressão que a pessoa vai chegar e falar com você, né? E ele Aham. chegou em mim, sabe? E falou em inglês, assim. Eu não sei se ele falou boa noite, ou hi, alguma coisa. Do you wanna buy a Gibson Les Paul guitar? Se eu queria comprar uma Gibson Les Paul, uma guitarra, à noite, em Ipanema, aquela puta muvuca de gente, o cara saiu daquele monte e veio. Tudo bem, era cabeludo, com a camiseta dos Stones, tá? Pô, esse é o alvo ideal para comprar um instrumento, é músico, provavelmente. E tal. E eu falei, yes, of course, e tal. Aí, e onde está a guitarra? Está aqui no hotel, aqui pertinho. Ah, vamos lá ver. Nem fomos lá na muvuca, no bar. Mas tu nem acreditava já nessa aí. O cara chega do nada, que nunca me viu. Ele não sabia se eu ia entender, né, o que ele falou. E aí a gente foi no hotel. Chegamos no hotel, subimos no hotelzinho vagabundo, lá na Visconde de Pirajá, assim. Subimos uma escadinha, chegamos no quarto do cara. O cara era austríaco. Ele era um compositor. Ele tem um violão lá, tipo Ramires e tal, era um compositor. E ele passou lá na Inglaterra, em Londres, e comprou essa guitarra, que era a guitarra que eu queria. O modelo, a cor, Exatamente. exatamente aquela guitarra. Estava em cima da cama. Ele abriu. Eu falei, achei, né? É essa. Poxa, Isso é sábado, 10 horas, 11 horas da noite. Aí ele falou assim, olha, segunda-feira, depois do almoço à tarde, eu vou para a Argentina. Eu preciso vender essa guitarra agora. Então, eu falei, agora é impossível, não tenho esse dinheiro. Mas na segunda-feira de manhã eu venho comprar a guitarra. Eu não tinha dinheiro, né? Tinha perdido o dinheiro. E aí, bom, aí eu fiquei enlouquecido, né? Porra, caralho, a guitarra que não chegou, chegou agora e tal. E eu peguei, voltamos para o hotel, eu passei o domingo mais louco ainda, por aí eu tinha um ticket, ah, que era um comprovante do depósito que eu fiz para a Rita, lá, para ir para os Estados Unidos. Quando chegou 7 horas da manhã, da segunda-feira, eu estava no centro do Rio de Janeiro, onde eu nunca tinha ido, no tal banco, uma agência do banco, lá achei tudo. E entrei, nem estava até fechada, já queria entrar. Bom, enfim, eu causei para caralho, consegui achar o gerente, o cara não tinha chegado, esperei o cara chegar. Quando o cara chegou, eu caí em cima dele. Aconteceu isso, o dinheiro sumiu, preciso... Tá bom, vai. Eu estava muito nervoso, assim. Ele pegou, fica sentado aí, e começou a telefonar, assim, o gerente. Era assim a comunicação, existia acho que o telex, né? Existia o telefone, não tinha fax, não tinha nada. existia a flecha incendiária, o telex, as comunicações assim. E o telefone que você ligava o zero, assim, né, ele vai meia hora para voltar. E o cara telefonando internacional, tentando saber e tal, achar.
Isso era 8 horas da manhã. Quando foi umas 11 horas da manhã, o cara achou o dinheiro. Falou, achei esse dinheiro. E aí, onde foi parar? Sei lá, na Austrália, não sei para onde foi o dinheiro, mas eu achei. E me deu o dinheiro, em dólares, tudo que eu tenho. Então, eu peguei o dinheiro, saí correndo, voltei lá para Ipanema, cheguei no hotel. Cheguei no hotel, subi, bati na porta, o cara abriu, veio me buscar a guitarra. O cara, pô, que legal, deu certo. Tá assim. Aí eu dei o dinheiro para ele, os 300 e tantos dólares, mas tudo que eu tinha no bolso também, assim, sabe? Aquela guitarra, assim, estava muito envolvido, assim. E peguei a guitarra. A guitarra era 0 quilômetro. Estava no case, com aqueles, o elástico ainda com papel dela, assim, selos e tal. Tava zero bala. Zero, zero. Ele não tocou, ele não tocava. E assim, tinha no corpo aqui traseiro da guitarra, assim, na frente, tinha um adesivo, que era do I Ching, assim, que eram aqueles hexagramas, assim, que tem uma linha, duas assim, uma pontinha, uma assim, sabe, um hexagrama do I Ching, um adesivo colado na guitarra. Falei, porra, o que que é isso, né? O cara colou um adesivo, né? Comprou uma guitarra, colou um adesivo, nem tocou, porque as cordas ainda estão com barbante, umas coisas lá e tal. Tá, peguei a guitarra, saí de lá, desci as escadas, cheguei na rua, aquele sol, meio-dia, assim, passou o Ezequiel Neves, que era aquele jornalista, né? Uhum. Vermelho e tal. Ezequiel Neves passou, falei, olha, Zeca, o que que eu acho? Comprei uma guitarra igual do Led Zeppelin. Falei, porra, que do caralho. Aí ele me pagou o almoço, que eu não tinha dinheiro, dei tudo o dinheiro pro cara. Pagou o almoço, me deu dinheiro de táxi para o táxi para eu voltar para o hotel. E aí eu voltei para São Paulo com a guitarra e fui procurar um amigo meu, que era o Roberto Campadello, um cara que traduziu o Sting para o Brasil, ele é um artista plástico italiano, o cara que fez um álbum que chama-se Persona. Não sei se você já ouviu falar disso. Sim, essa é mais uma história muito massa para Muito contar. louco, é muito louco, Persona. Aquela coisa que tem um gato que metade é a cara de uma mulher, metade é a cara de um gato, uma imagem assim. Aquilo é o Persona. Aí fui procurar e falei, Roberto, o que é isso aqui, esse Instagram? Ele falou, vamos lá no livro e tal. Tem um número lá, 41, 46, 42, que eu nem me lembro mais. Ele falou, olha, o que diz esse hexagrama é que essa coisa aqui, isso aqui, foi endereçado a você. Isso aqui estava te procurando. Isso aqui viria a ser seu. É a guitarra, né? E aí eu falei, porra, mas que loucura. Então, peraí. O que poderia ter acontecido? A Rita Lee poderia ter achado o dinheiro, mas chegado na loja e não tinha essa guitarra, não tinha esse modelo, ela comprou alguma outra coisa, sei lá, entendeu? Podia ter acontecido isso, eu não tinha achado. E essa guitarra, um cara comprou em Londres, um austríaco que não toca guitarra, que tocava violão, e trouxe isso para o Rio de Janeiro. O cara me acha de noite no meio de uma muvuca, vem falar em inglês comigo, entendeu? Eu vou lá e vejo a guitarra, eu achei o dinheiro e eu consegui comprar. Então, e aquilo estava sendo endereçado a mim, estava me procurando. Não, isso é sensacional. E É com essa espiritual. baixou a ideia Aí da veio o Ovelha Ovelha Negra. Negra, entendeu? E Sensacional, é cara. muito, Isso muito é complicado, isso é sabe? coisa de filme. Isso é coisa de Deus, né? Isso é E incrível. aí eu fiz muitos solos com ela, foi um sucesso a carreira. Ela está aqui em casa. Ela toca Ovelha Negra sozinha, não precisa de mim. Mas tu usa ela ainda de vez em quando? Sim, e eu procuro ela, vou levar ela nos shows comemorativos agora, para tocar as músicas do disco que eu gravei com ela, que ela era a única guitarra boa que eu tinha outras inferiores e tal, né? E hoje não, temos 50 guitarras e tal, não é isso. Não, Mas ela, isso é outra coisa que eu ia te perguntar. Tu tem pouca guitarra, né? temos muitos instrumentos, né? E tu conheceu o Les Paul também, né? Sim, conheci. O cara que fez a Les Paul, O né? cara que fez a Les Paul, é. Ele foi em Nova York, no Iridium, que era um jazz bar que ele tocava sempre, dava umas canjas, aí eu tive com ele, dei um beijo nele, tirei uma foto com ele e tal. Sensacional. Deixa eu te... A grande guitarra da minha vida foi a Les Paul, entendeu? E eu, assim, como todos os guitarristas da época, dos anos 70, eu era o cara da Les Paul. Assim, me destacou bastante isso e tal. E, assim, eu sempre fiz com Les Paul. Eu tenho vários, eu tenho muitas, tenho Stratocaster, Telecaster, todos os modelos Flying V, tenho vários, muitos modelos também.
e assim, mas onde eu me dou bem, o meu estilo é com Les Paul. Já que você tocou ali, deixa eu te perguntar essa do jogo do Persona, né, você fez a trilha sonora, e a trilha tem todo um elemento imersivo, né, com os 8 elementos do I Ching, né, que é monte, céu, terra, fogo, água, É, vento, lago e trovão. isso, E isso aí era um conceito do Roberto Campadello, né, certo. e eu dei uma escutada, isso aí tem no YouTube, e é muito legal toda essa trilha que vocês montaram. Isso daí foi assim, o Roberto era meu amigo. O Roberto fez o Persona. O Persona, explicar assim rapidamente, o Persona é um vidro, por exemplo, que ele é vidro e espelho. Você vê você e vê a pessoa, porque ele tem os dois reflexos, né? E aí você aproxima uma cara da outra, vai juntando o nariz assim, e forma uma face que é os dois. Entendeu? É meio assustador até. E assim, você pode jogar aquilo no escuro, por exemplo, usando uma lanterna, que isso é a mídia do Persona, que é um gato e uma mulher e tal, com a mesma cara e tal. E esse cara eu conheci. Ele expôs, ele fez uma casa desses vidros, assim, na Bienal, em São Paulo. Depois ele trouxe essa casa para o Sesc Pompeia, que é perto da minha casa aqui. E eu fui Uhum. uma tarde, assim, uma terça-feira à tarde, no Sesc Pompeia, fumar e tal, passear. E vi a casa dentro de um hangar, sozinha. Lá fui chegando perto e tal. Aí eu encontrei com o Roberto Campanella, ele estava dormindo dentro da casa, no chão. E aí comecei a falar com ele, quando nos conhecemos, viramos amigos e tal. E aí ele queria lançar o jogo desse vidro, né, que é o Persona. Ele falou, Uhum. queria fazer uma trilha sonora para o jogo. Falei, então vamos fazer, então, que é sobre todos esses elementos. Mas assim, isso aí foi gravado num estúdio de locução, fullback, fraco, o cara tinha um gravador Akai lá, e vamos nessa. Eu peguei, eu gravei isso com uma guitarra, uma câmera de eco e um despertador. Levei algumas coisas para fazer um clima, assim. Então, e levei o Lee Marcucci também para tocar um tipo Mas, um mas contrabaixo do violão, assim. ficou muito legal, E ficou levei bem. O Franklin Paulino, que é o nosso baterista, para fazer um bongozinho pequeno indiano que eu tinha, assim. Fazer uma coisa artesanal, bem assim, rústica, para os temas, porque tinha uma locução em cima, o Roberto falando. Né? E aí começa com aquele texto, assim, um negócio meio arrastadão. E eu pus o despertador que fazia puta número que vai clac, 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 a noite inteira, alto pra caralho. Então ele ficava clac, clac, clac. Aí entrava a guitarra. Um negócio meio Hitchcock, que eu gostava muito, gostava muito de filme de terror. Tem toda uma tensão, né? Sim, Hitchcock pra caralho. E aí eu fiz isso, e isso virou um disco cult. Assim, nego falando que foi o primeiro disco psicodélico, progressivo, foi lançado na Europa, tem uma versão nova. A gente primeiro lançou o jogo, era uma caixinha de papelão que vinha um espelho, com 2 suportezinhos, Das velas. duas velas e uma fita cassete. Vinha uma edição assim. Depois foi lançado com um disquinho de 10 polegadas, já um vinilzinho. Depois foi lançado com um vinil maior, depois uma edição com CD. E o Roberto já faleceu, já há alguns anos, sou amigo da família dele e tal. E aí negociamos, foi lançado por uma editora italiana, tem algumas versões, já esgotou aqui em São Paulo também, uma tiragem de 1.000 cópias para cada lugar, assim. É um disco de colecionador. E é caríssimo agora se tentar achar, né? Seria muito legal. Não, essa é uma história fantástica. Além disso, com todo esse pessoal que tu já tocou, já participou, tu tem uma parceria com bandas gaúchas também, né, Carline? Eu sou fã do rock gaúcho. Eu sei mais coisa do rock gaúcho que muito gaúcho. Uma vez eu estava fazendo um programa aqui com o Beto Bruno, do Cachorro Grande, né? Que é meu Aham. amigo, né? O Cachorro Grande chamava-se Malvados Azuis. Eles abriam shows do Tutti Frutti. Era o Gross e o Beto Bruno, já com outros músicos. Assim. E então, a gente estava fazendo um programa, eu comecei a falar sobre rock gaúcho, assim. Ele falou, pô, você sabe mais coisa que muito gaúcho, então, porque eu acho que o rock do Rio Grande do Sul, ele é o mais autêntico que tem. O rock no Brasil, ele não migrou dos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro. Não do Rio de Janeiro nunca, assim, mas de São Paulo para o Sul. O rock do Sul, ele
tem uma característica toda especial por, assim, afinidade com os argentinos, que eu adoro argentino. Argentino, cara. Na Argentina tem grandes bandas de rock. E argentino, assim, bluseiro, cabeludo, roqueiro, briguento, o nosso rival do futebol, É. quente o negócio. Então, e a música, o rock and roll na Argentina e o blues, eles foram influenciados pelos ingleses, pela colonização inglesa lá, entendeu? E aí entrou um blues inglês, né? Sabe? Eles têm uma raiz muito forte. E eles são muito próximos dos gaúchos, assim, sabe? Tanto é que tem coisas ali que vão tocar um no lugar, no outro, e para ali, assim. O Charlie Garcia acho que nunca veio a São Paulo. Ele vai até Porto Alegre e volta, vai na Opinião e volta. Vários, assim. Uhum. Então, o rock gaúcho é muito influenciado por essa cena inglesa. Ele tem perfil, assim, inglês. E, pô, eu conheci o Liverpool Sound, cara, antes de ser Bicho da Seda. O Foguete Luz era o meu amigo, era o meu mestre, assim, meu guru. Aí eu cheguei a tocar com o Foguete Gus, mas na feira daqui uma vez, o Foguete Gus estava com a banda dele, bandalheira ali, e eu era piazão, estava no camarim lá, e ele veio conversar como é que era o nosso som e tal. O nome da banda era Os Alienados, e ele adorou. Não, Ele cara, e faleceu, ele faleceu deu alta força. há 2 anos, ele faleceu. É, É um cara. grande amigo, assim, eu gosto muito. Então, eu sou muito fã do rock gaúcho. Gravei disco da Bandalheira, toquei com vários músicos daí, gravei algumas coisas. Sempre fui fã. Entendo muito do rock gaúcho, prestigio e acho mais autêntico, assim, sabe? Pô, Porto Alegre tem uma cena, assim, sabe, dos botecos, da garagem hermética. Eu toquei no Bar Opinião quando era uma garagem, cara. O primeiro, compridinho, assim. Antes de Aham. virar o segundo, até virar o Bar Opinião grande e tal. Eu tenho um envolvimento grande lá. Que massa, cara. Não, eu cheguei a fazer lá no Pinhão com a minha banda também, cara, numa vez lá, e quando a gente entrou no camarim, atrás da porta estava escrito, o pessoal que passava por lá assinava, e aí tinha uma assinatura do Leme, do Motorhead, e ele disse assim: "Galera, a gente esteve aqui, vocês não vieram. Abraço e até a próxima". Caraca, velho, daí aí que a gente se tocou onde é que a gente estava. Eu tomei um fogo com o Leme, Ah, é? em São Paulo. Pô, deve ter sido o fogo, entendeu? Cara, muito bom, no Vitória Pub, era um bar que eu tocava. Eu acho que Queria vou falar fazer. mais um pouco sobre isso aqui, sabe? Ah, vamos lá, vamos lá. Eu estou divulgando isso porque, assim, esse álbum, tem uma foto aqui no meio, que é a foto da banda Rita Da Lee, banda inteira, né. que é E foi feita na casa da mãe da Rita, né. a casa da mãe da Rita, e essa foto nós estamos todos canhotos, assim, canhotos. É porque a foto foi tirada de um espelho, que era de um armário, entendeu? Até que essa mancha grande aqui era uma língua dos Stones de um adesivo que estava no armário, assim. E eu peguei, nós estamos começando a divulgação de um show grande aqui em São Paulo. A gente refez essa foto com os músicos atuais do Tutti Frutti Que e, legal, cara. e a gente vai fazer um grande show. Quer dizer, agora, a semana, daqui uns 10 dias, vai ter um Sesc Belenzinho, que nós vamos fazer um show e tal, do Tutti Frutti. Mas o grande show comemorativo vai ser com convidados, vai ser no Tokyo Marine Hall, dia 9 de julho. Os convidados são assim, Frejá, Paulo Ricardo, Andréas Kisser, Supla e mais um monte de gente que gosta do Tutti Frutti, daqueles discos e tal. E esse está sendo o trabalho agora. Aproveitando o nosso Não, programa. não é todo dia, né, Carlinhos, 50 anos desse álbum magnífico, né, que marcou o rock nacional. Não, vocês estão de parabéns, cara, e a gente tem que fazer isso aí, mostrar toda essa tua atitude desde lá de trás, e realmente você é uma pessoa à frente do teu tempo. Não sei, eu faço a minha parte. Ah, mas fez muito bem. Eu luto pelo rock brasileiro. Esse negócio de ter gravado, eu já gravei participo de umas 300, mas às vezes falam uns números maiores, mas acho que umas 300 músicas que eu já gravei, assim, pô, só com a Rita são umas 50 ou 60, com o Erasmo Carlos mais, sei lá, umas 40, com o Guilherme Arantes mais 50, não sei. E vão indo, assim, com vários artistas e tal. E, pô, já toquei com coisas inusitadas, assim, coisa que nem parece comigo, eu participei, assim.
Eu gravei o Felipe Cato, que é um artista que eu adoro, né? Artista gaúcho. Eu gravei assim Luiz Caldas, eu gravei Chico César, eu gravei num disco de samba, uma homenagem ao Germano Matias, que é um sambista de break, samba de break, de paulista, assim, das antigas. Então, eu acabei me envolvendo com outras coisas, assim, entrei numa banda de forró para aprender coisas, aí você Ó, vai essa da banda de forró é uma história fantástica também. muito louco, cara, porque assim, você vai ouvindo a coisa assim, você ouve esse perfil, você, pô, eu sou amigo do Fagner, com essas coisas do Alceu e tal, mas quando você vai entrando na obra, mesmo, quando você chega no Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga é o B.B. King da música Brasileiro. brasileira, ele é um monstro, assim, sabe? Entendeu? O forró é demais. A nossa música brasileira é muito rica, cara, em ritmos, em harmonia. A gente é campeão, não deve nada para ninguém, e é muito original. Tá? E esse é o meu trabalho, ficar fuçando, participando, brincando. Eu Sensacional. toco muito na noite, cara. Além de eu sou do Guilherme Arantes há uns 20 anos, né, que eu trabalho com ele também, assim, mas assim, eu sempre gostei de tocar na noite, sempre gostei da cultura de boteco, sabe? O nightclub, o pub, entendeu? As bandas de bar. Eu frequento isso muito nos Estados Unidos, né? Na Europa também vi vários, assim, porque isso daí, o underground, ele é muito rico, é onde tem muita gente talentosa, fazendo, sabe, fazendo arte, fazendo mímica, tocando rock, fazendo stand-up, fazendo várias coisas. Isso E é onde tem essa troca que tu aprende com o outro músico também, né. a qualidade do underground é infinita. Esses lugares pequenos, assim, é legal. Você, pô, já vi muita gente famosa tocando em bar pequeno, assim, e tal. E isso é muito legal. Eu gosto disso, essa cultura no Brasil. Por isso que eu toquei muito em bar. Parei na pandemia, Ah, na pandemia todos nós paramos. o planeta. Eu vou falar de um amigo em comum que a gente tem aqui, que é o Marcos Basso. É, eu tenho que agradecer ao Marcos também, o Marcos que me passou o contato do Carline aí. O Marcos é um amigão, assim, um cara que é um campeão no setor dele, ele fabrica as correias, né, os baço straps, e inclusive hoje eu falando com ele, eu falei, vamos fazer uma correia comemorativa do... Pô, tem que sair. Ele Ô, tem que agora sair. já mandou até uns desenhos para mim, então ele é um queridão, assim, que sempre ajudou, sempre andou perto. Marcos, Basso, obrigado, queridão, sempre. Obrigado, Basso, aí, pelo contato, Carline, ter nos privilegiado aí com essa entrevista, contando essa história aí dos 50 anos do Fruto Proibido. Eu queria agradecer também aqui ao Júlio, lá da Gramofone Discos, lá de Juí, que veio até aqui, Toquei em Juiz lá, me deixou esse aqui, cara, incrível, toquei me em Juiz mais de deixou uma vez até. Ele me trouxe de me deixou o anterior, me deixou o depois aqui, o Babilônia, que também eu acho que esse aqui é o último que eu tô de Frutti, né. o último que eu participo, é. É, e Eu aí depois nós já toquei num disco da Rita Lee depois dessa fase aí. e nós temos um aqui também, aqui ó, Ó, esse é outro disco Carline aqui com o Simba, né, do Caso das Máquinas, né. legal esse disco. Não, sensacional. Mas é isso aí, Carline, obrigado por tua Obrigado à atenção. audiência aí, meus amigos. Eu adoro o Rio Grande e vou estar por aí com vocês assim que Cara, tu sabe que tu pode voltar, tu já esteve aqui, tu pode fazer a gente pode fazer um mesh uma hora aí. pô, lógico. Eu vou com o maior prazer, eu adoro isso aí. Vamos marcar. Brigadão, querido, por tua atenção aí, grande abraço.